serviço de transporte e diz que o aplicativo pode ser regulamentado. Avião da Air France, que ia de Buenos Aires para Paris, faz pouso de emergência no Paraguai após vazamento de combustível. Acidente de ônibus mata 12 pessoas e deixa 18 feridas em passeio turístico no México. Brasileiros estão entre as vítimas. Bom, e agora o nosso assunto é saúde. Geralmente, quando se fala em infarto, logo vem à cabeça a imagem de homens vítimas dessa situação. Mas as mulheres também estão em risco. Cerca de 30% dos casos de infarto acontecem com elas, que representam 4 de cada 10 mortes por esse motivo. E esse é um dos temas que eu converso agora com o Dr. Irã Gonçalves Júnior, que já está aqui comigo, responsável pelo PS de Cardiologia no Hospital São Paulo e também professor da Escola Paulista de Medicina. Olá, boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Paula, tudo bem. Por que esses números aí estão aumentando tanto nos últimos dias, nos últimos anos, na verdade? Nos últimos anos, e o pior do que o aumento do número é o desconhecimento das mulheres, que a maior causa de morte em mulheres é infarto. Né? E as mulheres não sabem disso. As mulheres acham que geralmente vão morrer de câncer de mama, câncer de útero, alguma coisa, e o infarto é a maior causa de óbito. Elas não sabem, atrasam o tratamento, não é? E atrasam a procura de auxílio médico. Isso é uma epidemia verdadeira. Isso tem a ver com, nos últimos anos, a mulher está mais voltada também para o mercado de trabalho, se dividindo entre casa e mercado de trabalho, pílula anticoncepcional, hormônios, tem a ver com, ou é uma junção de tudo isso? É uma junção de tudo isso. Eu acho que as mulheres têm que estar atentas que essa entrada no mercado de trabalho, esse aumento do estresse, da adrenalina delas, tem consequências, né? E uma outra coisa que você acredita, que provavelmente responde por maior parte das causas, é a entrada na menopausa. Muda a bioquímica da mulher. Né? E tem que estar muito atento. Você que tinha pressão baixa, se orgulhava disso, a mulher tem pressão baixinha, colesterol bom, do dia para a noite muda tudo. E a mulher desatenta, não é? Fica vítima. Eu vou repetir porque é muito importante, né? Infarto é a maior causa de morte de mulheres depois de 40 anos no mundo inteiro. Então, quer dizer, agora eu realmente me assustei, quer dizer que, porque a gente sempre, quando fala tanto em homem quanto mulher, né, doutor? Uma pressão alta é sinônimo de que você pode ter algum problema do coração, mas a pressão baixa, quem tem e está acomodado com ela, isso pode inverter ao longo da história. Pode inverter e a mulher é muito penalizada, porque inverte num mês. Até ontem eu tinha um ciclo menstrual, hoje eu estou menopausada. Você faz seus exames, mudou tudo. É assim que acontece. Então, o melhor é sempre ter aquele acompanhamento médico. Com certeza, e prestar atenção para isso. Bom, já que a gente falou de estresse, que a mulher tem se estressado mais nos últimos anos, também com mais responsabilidades, a gente está numa época do ano muito estressante, né, doutor? A gente tem aí as compras, o dinheiro que não fecha para todas as compras de final de ano, tem as promessas que não foram cumpridas, tantas promessas que vão ser feitas para o próximo ano. É um final estressante. Tem muito problema para quem já tem essa propensão de ter algum ataque cardíaco, problemas do coração. Nessa época, esses riscos aumentam, doutor? Paula, é triste dar más notícias, mas essa é a época do ano onde se tem mais infarto no mundo inteiro e onde se morre mais. Por um conjunto de causas, não é? Também não é uma causa única, né? Se acredita que você citou quase todas elas, né? O estresse do final de ano, essa coisa corrida que fica, as relações familiares, que as famílias se encontram e tem dramas ali que vêm à tona, tá certo? Isso aumenta muito a ansiedade, o excesso de bebida alcoólica, as pessoas param de fazer exercícios, nos países frios o frio contribui também e as pessoas muitas vezes esquecem de tomar seus medicamentos, tá certo? Problemas financeiros, isso que você falou, o balanço do final de ano, mas eu não fiz aquilo, não consegui isso. Então é uma época potencialmente tensa, né? E também definido na literatura como a época dezembro e janeiro do pico do infarto durante o ano.
Nossa, é muito triste. A coisa é feia. A gente fala tanto em comemorações, mas tem que ter os cuidados com a saúde. E qualquer pessoa tem esse risco aumentado ou apenas aquela pessoa que já tem uma propensão genética mesmo a ter algum ataque cardíaco, por exemplo? Quando a gente fala que esse risco existe, ele teoricamente envolve qualquer pessoa. A gente está falando em termos de população. Quem tem mais fatores de risco, né, está mais sujeito. Não é? Então, eu espero que não aconteça comigo, espero que não aconteça com você. Não, tomara que não. Com nossos telespectadores também. Mas é uma época do ano de cuidado. E quais são os fatores de risco? Já que o senhor falou fatores de risco, vamos... Desculpa, os fatores de risco conhecidos, né, são sexo, idade, sexo masculino mais, idade quanto mais, mais risco, colesterol alto, diabetes, hipertensão arterial, história familiar muito importante. Então, a pessoa que tem uma família que o tio infartou, o pai infartou, o irmão, tem que tomar cuidado, mais cuidado, né? E, voltando até aquela primeira pergunta, se você não sabe quanto é o seu colesterol ou quanto é a sua glicemia, ninguém sabe, a gente não sabe olhando, você tem que saber. Então, faz parte das pessoas procurarem ter esses números, os seus números na mente, né, para poder se cuidar. E a partir de que idade, doutor, tem que se começar a ter essa preocupação, né, a fazer os exames, saber? Imagino que quem tenha já uma história genética, mais cedo ainda, mas ela não, ataque cardíaco não atinge apenas quem já teve um pai ou um avô que teve esse problema. Não, né? Você está correta. A idade... Vamos dizer sempre, depois dos 35, 40 anos, a pessoa tem que começar a prestar atenção se a sua pressão está subindo, porque, como eu disse, se a pessoa não mede, não sabe. Né? Se você nunca fez exame de glicose, você não sabe se a sua glicose é 70, que é um valor absolutamente normal, ou 110, que já está chegando no diabetes. Então, agora, principalmente depois dos 40, né, as sociedades de especialidade recomendam que haja um maior controle desses fatores, né, um maior conhecimento disso. E agora, doutor, no verão, existe uma história, eu vou perguntar se é mito ou verdade, que no horário de verão, quando troca, o aumento de ataque cardíaco, de ataques cardíacos aumenta também. Isso é verdade ou é mito? É verdade no seguinte sentido, no verão, principalmente nos países tropicais que nem o nosso, acontecem várias mudanças óbvias de temperatura. O calor aumenta, a pessoa desidrata mais, não é? E isso leva, por exemplo, quem já está, mesmo quem esteja fazendo o tratamento, muitas vezes tem que regular a dose, porque vai sair para um sol de 40 graus, tomando diurético, que é o remédio que faz urinar mais, tomando vasodilatadores que abaixam a pressão, né? A pessoa no inverno é uma coisa, no verão é outra. Pode ser necessário um reajuste de doses. O ponto que você tocou do horário de verão é uma discussão, é muito importante, porque a gente tem o tal do ritmo circadiano. O que é isso? O organismo libera substâncias conforme os horários do dia. Quando você, por decreto, baixa, que agora não são 7 horas, são 6 horas, o seu organismo não lê decreto. O seu organismo vai continuar liberando as coisas no mesmo período que ele liberava. Então, esse sono, esse mal-estar que a gente sente é real, ele existe. Isso pode ser um gatilho para algum evento coronariano, um derrame, coisas sérias. E o verão, o calor, a pessoa que aproveita essas altas temperaturas trabalhando ou na praia, às vezes de férias, realmente se torna um fator de risco para quem... Sem dúvida nenhuma, é o famoso atleta do final de semana, casados contra solteiros no futebol, depois do churrasco, álcool em excesso, a pessoa esquece de tomar sua medicação e não tomei hoje, não tomei ontem, vai viajar e nunca pulei da ponte, vou pular da ponte hoje, junto com meu filho. Então, essa quebra da rotina e esse excesso de adrenalina, né, responde por um pico de incidência no verão. E também é muito bom lembrar, né, doutor, que você estava falando, mesmo as pessoas que não vão até a praia, né, mas aquelas que gostam de se exercitar ao ar livre. Isso vale tanto para quem vai à praia quanto para quem não vai, né? Também é um risco para o coração se exercitar nos horários de sol mais forte, de calor mais intenso. Perfeito. Isso é um risco, né? Então, como eu
falei antes, o tal do atleta de final de semana, agora eu tenho um tempo livre, vou fazer. Vou correr a São Silvestre e nunca treinei nada. Mesmo que seja só um passeio, a pessoa fica com orgulho, né? Ah, estou toda dolorida, mas consegui terminar a prova. É um risco para quem não está acostumado a fazer atividade física. E quais são os sintomas que aparecem, doutor, num ataque cardíaco? É bom a gente lembrar, né? Tanto para quem está do lado, né? Ou até para a pessoa acabar se dando conta do que está acontecendo. O risco clássico, Paulo, ou o sintoma clássico é a dor no peito, a dor no tórax, né? A dor mais típica aqui nessa região, em cima do coração, que pode escadear para o braço. Esse é o sintoma, vamos dizer, dominante, exceto nas mulheres. Qual que é a diferença? As mulheres são mais complicadas. As mulheres, às vezes, não respeitam essa dor no peito. Ela pode estar com uma sensação de falta de ar, uma dor que vai mais para as costas. Ela não reconhece isso como doença cardíaca, porque ela estava esperando que seria aquela dor no peito. Ela vai para o pronto-socorro e conta essa história. Não, eu estou com uma sensação de angústia. Ninguém reconhece isso como sintoma também, né? E é por isso que a gente tem que estar atento, as mulheres têm que avisar. Doutor, não pode ser um infarto, né? E não aceitar um não como resposta, fazer um eletro. A mulher acaba sendo pior tratada no pronto-socorro porque ela tem o que a gente chama de sintomas atípicos. Um risco isso, né? Um risco responsável por uma mortalidade maior na mulher do que no homem. No infarto agudo. A mulher que infarta morre mais que o homem que infarta. E doutor, aquela história também de quando você tem um infarto mais cedo, que ele vai ser o único e vai acabar levando à morte, isso é uma história realmente correta? É um mito? Ou quanto mais cedo você tem um problema cardíaco, que realmente é mais fácil você vir ao óbito? Olha, você trouxe um assunto muito importante. Se você tem um infarto quando você é jovem assim, eu infartei aos 30, aos 40, a mortalidade do infarto é maior. Você acredita que até aquela idade a pessoa não desenvolveu circulação colateral no coração para suprir a artéria que fechou, porque o infarto é quando fecha uma artéria do coração, uma artéria coronária. E uma pessoa muito jovem não tem essas colaterais, essa rede de colateral. É como se você tivesse só um cano de água e fechou. Né? A pessoa mais idosa, a pessoa que se exercita, com o decorrer dos anos, vai desenvolvendo outros canos de água que vão levando sangue para o mesmo local. Então você está corretíssima, a pessoa que infarta mais cedo tem uma maior mortalidade. Por isso, inclusive, é bom voltar a lembrar da prevenção, o quanto ela é importante, desde cedo a pessoa já saber que tem algum tipo de problema. E agora falando de prevenção geral, doutor. Seguem aqueles conselhos de sempre, alimentação, vida saudável, ou tem determinadas pessoas que mesmo fazendo isso terão algum problema cardíaco ao longo dos anos? Tem determinadas pessoas que, infelizmente, mesmo fazendo tudo certo, tem um risco maior. Por exemplo, as pessoas têm história de infarto na família, porque você tem esse componente que a gente pode chamar de um componente de hábitos saudáveis. Eu faço exercício, eu sou magro, eu me protejo, mas você tem o componente genético, né? A pessoa tem um gene que pode ter um colesterol mais alto mesmo que ela não coma carne, né? Pode ter triglicérides aumentados, tem formas genéticas que se manifestam com a pessoa aparentemente bem. A gente brinca, Paula, que quem vê cara não vê coronária, tá certo? Pois é. E a gente sempre fala, né? Tem umas pessoas que se alimentam tão mal e são tão magrinhas, mas por dentro pode ser diferente, então tem que fazer sempre os exames, né, doutor? De quanto em quanto tempo uma visita ao médico é recomendada para saber exatamente qual a situação da pessoa e os riscos que ela tem de ter algum problema no coração? Se você não tem nenhum risco ou não tem história de nada, é para fazer uma pura prevenção, uma visita anual, no mínimo, é necessário. Tá certo, obrigada. Eu conversei aqui com o Dr. Irã Gonçalves Júnior, que é responsável pelo PS de Cardiologia no Hospital São Paulo e também professor da Escola Paulista de Medicina. Dado o recado para todo mundo se cuidar, principalmente agora na época de verão e de fim do ano, que a gente quer todo mundo aproveitando essa época, né, doutor? Sem dúvida, eu desejo a todos um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo sem infarto. Tá certo, muito obrigada, doutor. Obrigado, Paulo. Prazer, viu, tê-lo aqui. Agora...